Muito bem, vamos falar do próximo milagre aqui. Agora eu vou falar de dois milagres juntos, porque eu vejo essas duas histórias aqui acontecendo juntos. Logo depois disso, tá? A sequência disso, quando nós vemos a história da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Tá? Duas histórias que nós vamos tratar juntas aqui e vamos continuar aqui em Marcos. Tá? Você tem essa história tanto em Mateus, quanto em Marcos e em Lucas. Muitos dos milagres, não nem todos, mas muitos, Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história. Alguns milagres só João conta. Alguns você tem os 4 evangelistas contando, como, por exemplo, a multiplicação dos pães. Tá? Mas a maioria deles, você tem Mateus, Marcos e Lucas contando a história. Tá? Então, vamos ver esses outros 2 milagres aqui juntos. Tá? Olha o versículo 21. Jesus tinha acabado de curar aquele homem, o homem queria voltar com Jesus, Jesus fala, não, você vai ficar aqui. Aí tem o versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, então Jesus já saiu dali do território dos Gadarenos e voltou lá para onde os judeus estão. Tá? Ele tinha voltado para outra margem do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Olha, ele tinha acabado de chegar, né? Não deu nem tempo dele pisar na areia. Já tem uma multidão ali, querendo ver o milagre. Foi isso que aconteceu, né? Por isso que Jesus tinha falado, ó, não chegou minha hora ainda. Eu tenho muita coisa para falar, para fazer. Se eu fizer os milagres aqui, é só isso que o povo vai querer. E é isso que está acontecendo, né? Reuniu-se uma multidão enorme à beira-mar. 22. Então chega ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia, só quer ver milagre, né? E o comprimia. Vamos pensar nesse começo dessa história. Jesus volta para o outro lado do lago, já tem uma multidão esperando. E aparece um homem chamado Jairo, que era um dos dirigentes da sinagoga. Jairo tinha uma posição importante. Jairo não era qualquer judeu, não. Ele era um dos dirigentes da sinagoga. E a sinagoga era o local de reunião, de adoração a Deus, dos judeus, fora do templo. O templo só existia em Jerusalém. Nas outras cidades, que tinham uma quantidade razoável de judeus, eles reuniam num lugar chamado sinagoga, onde eles liam, né, a palavra. Você vai ver Jesus fazendo isso muitas vezes, né? Paulo, o apóstolo Paulo, nas viagens dele, né? O costume dele era ir na sinagoga primeiro. Então eram locais de reunião dos judeus fora de Jerusalém. Aqui eles estão lá na Galileia. Então tem uma sinagoga ali. E assim que Jairo vê Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. Implora para que Jesus cure a sua filha. Essa atitude de Jairo vai requerer de Jairo o quê? Coragem. Quem falou coragem aí? Coragem. Coragem. Mas a filhinha dele não estava à morte? Não seria algo lógico de alguém fazer? Para um dirigente da sinagoga, não.
Olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Jairo, como um dos principais da sinagoga, um dirigente da sinagoga, ele era alguém que tinha Jesus como um inimigo. Nesta época que nós estamos, os mestres da lei, os fariseus, já estão olhando Jesus com maus olhos. Eles estão com ciúmes, porque o povo está seguindo Jesus e deixando de seguir a eles. E eles vão começar a tramar uma maneira de matar Jesus. Tá? Jairo era um dos principais da sinagoga. Havia uma multidão enorme ali esperando Jesus. Jairo não se prostra aos pés de Jesus como Nicodemos, né? Ali no meio da noite, só ele e Jesus, para que ninguém mais soubesse. Não. Tem uma multidão ali, vendo Jairo se prostrar aos pés de Jesus. Pode ter certeza que a hora que aconteceu isso, alguém pega o celular, liga para Jerusalém e fala, ó, sabe o que Jairo fez? Despede Jairo, ele vai perder o emprego, ele vai perder o trabalho dele. Coragem, sim, coragem. Né? Com certeza, Jairo sabia que com esta atitude ele estava jogando fora toda a sua carreira, a sua reputação, sim, o seu prestígio. Ah, eu sou um dirigente da sinagoga, né? Jairo estava jogando isso fora. Estava arriscando tudo aquilo que ele havia conquistado. Mas Jairo está demonstrando aqui muita coragem no comecinho da nossa história. E ele pede que Jesus vá com ele e Jesus aceita. Jesus está indo com ele. E a multidão vai junto, vai no embalo. Né? E no meio do caminho vai acontecer uma outra história. Interessante como Marcos conta suas histórias. Marcos é um evangelista diferente. O evangelho de Marcos é o mais curtinho, é o mais rápido de ler, não é tão cheio de sermões, né, de Jesus. Você tem o Sermão do Monte lá em Mateus, que, é capítulo 5, 6 e 7 só de sermão. Né? Já não chega domingo de manhã aqui que o pregador fala 40 minutos, né? Agora a gente fica lendo 3 capítulos de sermão. Marcos não é assim. Marcos é um evangelho de ação, ação, ação. Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está fazendo isso. Porque ele está escrevendo para os romanos. Os romanos eram um povo assim, né? De muita ação. Então, para o romano ler aquilo, tem que prender a atenção dele. Outra coisa que prendia a atenção e prende até hoje, se você gosta de ler bastante hoje, você vai entender o que Marcos está fazendo. Marcos começa uma história e ele para no meio da história. Aí começa outra, e você fica pensando, mas o que aconteceu com aquele homem? Então eu quero terminar de ler essa história, porque eu quero ver o que aconteceu no final daquela primeira história. É isso que vai acontecer aqui. E se você gosta de ler histórias, né, de romances, policial, essas coisas, vai ser assim. Tem um monte de personagens. Você começa um capítulo, fala de um. Depois o segundo capítulo fala de um outro, não tem nada a ver. Depois o terceiro, aí você fica, eu quero ler o quarto, porque vamos ver se vai voltar para ler o primeiro, né? E aí prende a atenção do leitor. Exatamente isso que Marcos está fazendo. Tá? Ele prende a atenção de quem está lendo. E de repente vai aparecer uma outra história aqui, no versículo 25, né? Acabou a história de Jairo. Todo mundo quer ler, porque quer ver o que vai acontecer com Jairo. A casa do Jairo, eles estão querendo ver o que Jesus vai fazer lá. Está todo mundo indo lá com Jesus. E de repente você tem aqui, né, no 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorar. Parece
algumas coisas de hoje, né? Não é muito diferente, né? Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aí, de repente, vem essa mulher, que ninguém sabe de onde veio, não sabe o nome dela, ela não é importante como Jairo, e ela vem vindo de mansinho, sem ninguém saber, e ela quer só tocar no manto de Jesus. O que falta para essa mulher? Que Jairo tem? Coragem. Olha só que interessante. Jairo tem coragem. Essa mulher aqui não tem. Tanto é que nós vamos continuar a história, Jesus vai perguntar, quem me tocou? Ela vai ficar quietinha ali. Né? Ela não quer que ninguém saiba que foi ela. Diferente de Jairo, né? Jairo se ajoelha na frente de todo mundo. Ela vem de mansinho ali, só toca em Jesus. Vamos continuar a nossa história aqui. Pois não, pois não. Porque nesse contexto aqui ela não poderia estar onde ela estava. Ah, sim, ela não era para ela estar ali, você tem toda a razão, né? Se alguém descobrisse você tem toda a razão dela, ela seria apedrejada. Isso, nem era para estar ali. Então ela está indo ali, né, tremendo de medo. Tá? Isso, ótimo. Olha aqui o versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, olha a pergunta de Jesus, quem tocou no meu manto? E aí os discípulos, muito inteligentes, né, que são, falaram, Senhor, ó, quantas pessoas estão seguindo o Senhor? Está todo mundo comprimindo. E o Senhor pergunta, quem que tocou no Senhor? Ó, umas 500 pessoas tocaram no Senhor, né? Mas Jesus vai dizer no 32, mas Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Eu imagino aquela mulher, aí ele vai descobrir que fui eu, né? Ele vai descobrir que fui eu. Ela não tinha coragem, faltava coragem, Jairo tinha coragem. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ah, e dá para imaginar o Jairo ali, né? Vamos, né? Vamos. E a mulher ali conta. Olha, eu não sei quantas horas ela não conversou com Jesus, né? Que a gente sabe que as mulheres gostam de falar, não gostam? Né? Gostam de falar. Ela contou toda a verdade, né? Olha, quando eu chego em casa e a Robin pergunta para mim, como foi o seu dia? Eu falo, foi tudo bem. Quando eu pergunto para a Robin, eu preciso sentar antes de perguntar. Porque ela vai falar, hoje de manhã você não sabe o que aconteceu. Quando eu acordei, eu olhei pela janela e eu vi aquela flor bonita. Vai descrever um monte de... Depois daquilo, eu fui para a sala, preparei o café, e eu fiquei pensando em todas as coisas que eu tenho que fazer hoje, e eu estou ali, fazendo a pergunta, como foi o seu dia, Rob? Vamos, Rob, vamos, fala. Então, dá para a gente imaginar como é que Jairo estava, né? Olha, minha filhinha está morrendo. Vamos, Jesus, vamos. E a mulher contando toda a história da vida dela para Jesus. Imagina, é verdade, né? 12 anos de sofrimento. Não vai contar em 5 minutos, não. Né? Vai falar e vai falar e vai falar. Ó, Senhor Jesus. Eu fui naquele médico, eu paguei, ele mandou fazer aquele exame, mas depois eu mostrei o exame para ele, falou que foi inconclusivo. Aí eu tive que ir no outro médico. Contou tudo, né? E Jairo... sabia escrever porque ela falou mesmo.
Foi. E o Jairo está querendo que Jesus vá lá. E ela conta toda a história para. Olha que interessante. A gente lê essa história e a gente não pensa nessas coisas, né? Ah, eu gosto de pensar, eu gosto de imaginar a situação, o que está acontecendo ali. E Jairo está com pressa. Com razão. Se fosse nós ali também, né? Ó, minha filhinha está morrendo e essa mulher está contando o que ela fez na semana passada com o doutor fulano de tal. Não, vamos, né? 34. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que essa mulher tinha? Fé. Ela não tinha coragem, mas ela tinha fé. Jairo tinha muita coragem, mas nós vamos ver aqui que ele não tinha fé. Olha que interessante, né? Professor, Sim. nós não podemos fazer uma conjectura aqui, porque aqui no versículo 33, então a mulher que sabia que ele tinha acontecido, até então, ninguém tinha ciência do que tinha acontecido com ela na multidão. Ninguém. Ela sabia que Jesus era um judeu, correto? Sim. E ela está aqui tremendo e temendo. Então ela estaria pensando, pois, ele vai dizer que eu não posso estar aqui, vão me apedrejar. Sim, eu acho que era isso mesmo. Ela ficou com medo. Esse era o medo dela, ela não tinha coragem, porque o resultado dela estar ali e ter tocado em pessoas, E vamos também fazer uma ela ia ser morta. deveria ser Né? conhecida daquelas pessoas lá pelo problema dela. Acredito que sim, acho que a gente pode pensar isso também, sim. 12 anos, né, com aquela doença. Sim, ótimo, né? Mas olha só, ela tinha fé, né? Não tinha coragem quando chega até Jesus, mas ela tinha fé. Jairo tinha muita coragem, mas nós vamos ver agora no resto da história que ele não tinha fé. Olha só, vamos seguir a história aqui, ó. Olha o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, né? Estava ali conversando com ela. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Ah, eu não sei o que está se passando pela cabeça de Jairo. Ai, se não fosse essa mulher, né? Por que Jesus teve que ficar aqui ouvindo essa mulher pecadora? Né? Exato. Eu sou o dirigente da sinagoga. Eu sou uma pessoa importante, ela não é. Jesus já falou que iria comigo para minha casa e agora, enquanto Jesus está perdendo o tempo aqui falando com ela, minha filhinha morreu. Ele não tinha fé, o Jairo. Não fazendo caso, 36, do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: olha só, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Ele não tinha fé. Olha que interessante essas duas histórias, uma no meio da outra, os contrastes, né? Um homem importante e uma mulher sem importância nenhuma. Um homem com uma coragem muito grande, mas sem fé. E sendo ele sinagoga que adoravam a Deus. Sim. Não sabe nem se ela adorava a Deus. Sim, a gente não sabe pela história, né? Um homem com muita coragem, mas sem fé. Uma mulher com muita fé, mas com pouca coragem. E a história continua. 37. E não deixou ninguém segui-lo. Ah, multidão, vocês estão aqui só para ver? Vocês vão ficar tudo de fora. Ninguém seguiu Jesus, a não ser Pedro, Tiago e João. Os 3 dos 12, né? Mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz, todo mundo chorando lá,
porque a menininha tinha morrido. Então entrou e lhes disse: por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Imediatamente todos começaram a rir de Jesus. Olha que interessante isso. Não estava todo mundo chorando? Agora está todo mundo dando risada. De uma hora para outra. Eu acho que naquela época existia o que existe hoje ainda, em algumas cidades mais do interior, né? E, logicamente, que Sorocaba não é uma cidade do interior, né? Mas em outras cidades aí do interior, não existem aquelas famosas carpideiras? Vocês já ouviram falar disso? Né? Que são pessoas que são contratadas para chorar em velório. Olha que coisa interessante, né? Tem isso. Ainda tem isso hoje. Pessoas que são profissionais de choro. Né? Tem, né? Tem, chamado de carpideiras, né? São contratadas para chorar. Elas não conhecem quem está lá, mas elas são contratadas para ficar chorando lá no velório, né? Para todo mundo também chorar junto. Parece que é o que está acontecendo aqui, né? Tá certo, né? Todo mundo chorando, todo mundo chorando. Jesus chega lá e fala: ela não está morta, ela está dormindo. E todo mundo começa a dar risada de Jesus. Olha aqui, que contraste grande aqui, né? 40. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe, né? Então Jairo e a esposa do Jairo, e os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, né? Em aramaico, né? Era a língua que Jesus falava, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Hoje nós temos várias meninas chamadas talitas, não tem? A palavra talita significa menina, né? Talvez alguém leu isso aqui e achou: que bonito, né? Talita, vou colocar o nome da minha filha, né? É menina. Talita em aramaico significa menina, tá? Levante-se. Imediatamente, o 42, né? Marcos gosta dessa palavra. Imediatamente, logo, imediatamente, porque ele é um evangelista de ação, tá? Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Até parece, né? Que não ia contar. É lógico que ia contar, né? Mas Jesus, lembra? Ele não veio para fazer milagre. Milagre foi um bônus. Ele veio para salvar, buscar e salvar o perdido. Ele veio para ensinar. Então, à medida que os milagres fossem se espalhando, ele não ia ter sossego. Então, não conta o que aconteceu, mas imagina se o pai e a mãe não vão contar para todo mundo, né? Semana que vem a menininha está na escola, mas você não tinha morrido, né? Vai espalhar para todo mundo, né? Com certeza. E dessem alguma coisa para ela comer. Vamos falar um pouquinho dessa história, né? Eu acho muito interessante essa história, porque mostra que quando nós nos encontramos com Jesus, nós saímos desse encontro com duas grandes qualidades. Quais são? Fé e coragem. Talvez tenha alguém com muita coragem, mas não tem fé em Jesus. Quando se encontra com Jesus e Jesus muda a sua vida, essa pessoa sai desse encontro com coragem e com fé. Foi o que aconteceu com Jairo. Jairo tinha muita coragem, mas ele não tinha fé. Imagina quando ele viu a sua filha ressuscitada, se ele não começou a ter fé. Lógico que sim. Muitas pessoas têm muita fé, mas não têm coragem de tomar uma decisão de seguir Jesus. Eu vou ter que deixar meu trabalho. Mas e os meus amigos que eu gostava de
de todo sábado lá fazer algumas coisas com eles lá, agora não posso fazer, né? Então, tem muita fé, mas não tem coragem de tomar uma decisão, como essa mulher. Ela se encontrou com Jesus e ela saiu de lá com fé e com coragem. Aliás, ela contou para Jesus e para a multidão todo o que ela tinha feito, né? Então, quando nós nos encontramos com Jesus, de alguma maneira, né, ele transforma a nossa vida e nós saímos desse encontro com Jesus com coragem e com fé. Não dá para sair desse encontro com Jesus sem coragem e fé. Talvez tenha gente aqui que tem muita fé, mas não tem coragem de mudar a sua vida. A hora que tomar uma decisão de realmente encontrar com Jesus, vai sair desse encontro com coragem e com fé. Talvez tenha muita gente aqui com coragem, né, para enfrentar um monte de coisas aí no dia a dia da vida, mas não tem fé em Jesus. A hora que você encontrar com Jesus, você vai sair desse encontro com coragem e com fé. É isso que essas histórias nos mostram, né? Coragem e fé. Já pode pregar amanhã, né? Aí, né? Não tem como sair de um encontro com Jesus sem coragem e sem fé, né? Eu gosto muito desses dois milagres, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de estudar esses dois milagres, porque a gente entra dentro das histórias, né? A gente parece que nós estamos andando ali junto com o Jairo, né? E vendo tudo aquilo acontecendo, né? Nós temos uma necessidade e nós contamos a necessidade para Jesus e para a gente é urgente. É algo urgente que Jesus precisa nos ajudar a resolver. E de repente, começa a demorar mais do que a gente quer, né? Mas espera aí. Tem outra pessoa que, enquanto eu estou andando com Jesus, também chegou até ele e também tem uma necessidade importante, né? E Jesus vai prestar atenção naquela necessidade. Depois, um pouco mais para frente, ele ainda está indo comigo, mas chega uma outra pessoa que também tem uma necessidade tão importante quanto a minha, mas eu só estou olhando para a minha, né? Eu quero que Jesus resolva a minha necessidade. E a gente entra dentro dessas histórias e a gente entende que Jesus vai tomar conta da minha necessidade, sim. Mesmo que para mim pareça que não tem mais jeito. A filhinha do Jairo morreu. Não, calma, Jairo. Tenha fé, né? Eu vou tomar conta. Eu não disse que eu ia na sua casa. Eu vou tomar conta da necessidade sua. Então a gente entra dentro dessas histórias e a gente vê a nossa vida, né? Dentro desses milagres que Jesus está realizando ali. Fé e coragem, importante. A gente não consegue sair de um encontro com Jesus sem fé e sem coragem. Não tem como, não tem como. Sim. Paciência para me falar. Uma pessoa me chamou e disse, mas você, por que você não começa já e fica bem? Você sua fé, você não tem muita fé para poder você andar. Eu acho que é por isso, viu? Ele é bem pentecostal. Então eu disse, não é isso, não é por aí. Mas Deus faz tanta coisa na minha vida que você nem imagina. E depois disso, deu uma coisa na minha cabeça e no meu corpo todo. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe as minhas limitações. Então, o que eu faço vai ser para agradar o Senhor. Me ajude num pouco, mas eu sei que
minha doença não tem cura. E a progressiva, eu sei que meu cérebro já está diminuído. Se ficar assim, eu posso morrer, né? Mas eu disse, não chegou minha hora. Então, eu comecei a botar na minha cabeça, eu disse, Senhor, eu tenho que viver o momento presente. E é esse o momento presente que eu tenho agora. Eu sei que é esse o meu agora. Eu não estou precisando de nada. Então, aí eu comecei a botar na minha cabeça, já faz 3 meses isso. E eu comecei a sair, comecei a fazer um bolo e eu disse para umas amigas, eu trouxe para você. E ela disse que não tinha aniversário agora. Eu disse, eu sei, mas esse bolo é esse açúcar e eu quero dar para você. Então eu dei, ela aceitou e gostou e chorou tudo. Enfim, aí eu fui para outra pessoa, então eu já tenho umas 20 pessoas. Todo dia eu saio para fazer academia, depois eu saio para visitar esse povo. E eu saio, passo 5 minutos com 10 pessoas. Aí depois eu vou para casa. E tem do outro lado da rua, tem mais 10 pessoas. Então, agora eu fiz outro bolo e comecei a oferecer para o povo. Então, eu estou conquistando as pessoas com essas minhas atitudes e com a minha limitação que eu tenho. E quando eu ia quarta-feira, ia embora e eu encontrei e eu tirei foto com eles tudo. E rapaz, eu tirando foto e ele olhou assim para mim e fez. Ele cuspiu, né? Porque eu estava com eles. Eu disse, olha rapaz, você é Jesus abandonado. E ele disse, olha, moça, eu estou deixando de uma semana sem ver drogas por causa de você. Olha só, Mariluz, que bom, E com ele, certeza. eu Né? disse, tá bom. Eu dei um beijo nele. E ele me beijou também. Aham. E eu saí. E depois eu cheguei em casa. Quando eu cheguei, eu falei, quarta-feira, eu levei uma queda. Mas ele não estava, e eu liguei para alguém, viu? 3 pessoas não atenderam. E eu disse, meu Deus, me ajuda, o que eu poder fazer? Eu peguei meu andador, mostrei, botei no bolso no andador e me levantei. Porque eu estou precisando de mim. Ó, Genil, toma cuidado aí, hein, Genil? Ó, né? Aí eu disse, Deus me ajuda, eu estou sozinha. E Deus me ajudou e me levantei. Com certeza, né, E abri Mariluz? a porta e depois entrei dentro de casa e depois o pai chegou. E aí eu estou bebendo, e contando a história. E segunda-feira eu vou já visitar esse povo e fazer um bolo para distribuir para eles. Tá certo, que bom, né? Pelas atitudes, né?
Tá vendo? Nós ouvimos um pouco aqui da experiência daquela mulher contando toda a história dela para Jesus, né? Marilúcia é um exemplo, né, Marilúcia? A contar a história da sua vida, né? Para essas pessoas aí, né, que estão sofrendo e precisando. Que bom, que Deus abençoe você, que você continue podendo fazer isso. Até agora eu não comi nenhum bolo desse, hein? Viu? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Tá? Sem açúcar ainda, né? Puxa vida, melhor ainda, né? Tá bom. Obrigado, viu, Marilúcia? Obrigado mesmo, tá? Vamos para mais um? Acho que dá para a gente fazer mais uns 2 aí, por causa do nosso tempo, tá? Vamos falar um pouquinho da multiplicação dos pães. Logo depois desses milagres que a gente viu, Jesus vai curar 2 cegos, depois ele vai curar um mudo, e aí nós chegamos agora nessa multiplicação dos pães, tá? Que seria a primeira multiplicação dos pães. Interessante que os 4 evangelistas relatam essa. São poucos milagres que os 4 evangelistas relatam. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, essa mesma história da multiplicação dos pães. Tá? Nós vamos ler lá em João. Vamos lá para o Evangelho de João. Vamos lá no capítulo 6. João, capítulo 6. Jesus então cura aquele mudo, né? Só para a gente se situar aonde nós estamos na vida aqui de Jesus. Ele é rejeitado na sua cidade, em Nazaré, lembra? Ele vai ser rejeitado lá. Ele manda os seus discípulos aos pares para pregar bastante lugar, e ele recebe a notícia da morte de João Batista. Tudo isso já aconteceu e agora nós chegamos neste milagre, tá? Para a gente entender aonde nós estamos aqui na vida de Jesus. E as multidões, de novo, estão querendo chegar aonde Jesus está. Vai ser assim a história de Jesus nos evangelhos inteiros. Vamos ler aqui, ó, capítulo 6, vamos começar no versículo 5 e vamos até o 14. João capítulo 6, do 5 ao 14, diz o seguinte: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Onde nós vamos achar água que eu possa tomar para não ficar com a garganta seca? Obrigado, Renan. Onde nós vamos comprar pão para todo esse povo comer? Olha o versículo 6, que interessante, né? Jesus fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, pois ele já tinha em mente o que ele ia fazer, né? Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para todas essas pessoas? Vamos ver o que Filipe vai dizer, depois de já ter estado muito tempo com Jesus. Versículo 7, Filipe respondeu. Não era isso que Jesus queria ouvir, né? Mas olha o que Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Era uma multidão muito grande. Um denário era o que a pessoa recebia de salário daquele dia. As pessoas não recebiam como hoje, né? Cada 15 dias ou cada 30 dias, elas recebiam todo dia. Então, se você faltasse no trabalho, você não recebia. Olha que coisa, né? Não tinha o que você comer naquele dia, porque você recebia o dinheiro daquele dia. Então, 200 denários, é 200 dias de trabalho, é quase o salário de um ano inteiro. Não dá para comprar pão para todas essas pessoas, era muita gente. Versículo 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Versículo 10, disse Jesus: mandem o povo assentar-se.
Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Acho que fala só homem, porque o homem come mais, né? Então, ó, vamos contar só os homens aí, porque as mulheres e as crianças, o que os homens comem, as mulheres e as crianças comem também, né? Então, 5.000 homens, devia ter pelo menos umas 10, 12 mil pessoas lá. Muita gente. 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Não era só um pedacinho de pão. É o tanto quanto eles queriam comer. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos. 12 apóstolos, 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. De novo, a gente já conhece bem essa história, gosta de contar, né, nas aulinhas de crianças, de adultos. Mas vamos pensar um pouquinho no que essa história tem para nós hoje aqui. As multidões vieram até Jesus de novo, nós estamos vendo isso sempre, e ele sentiu compaixão. Lucas fala que este local aqui era em Betsaida, lá na Galileia de novo, né? Grandes milagres Jesus fez na Galileia. Então, aqui João não fala onde eles estavam. Lucas fala que eles estavam em Betsaida. No versículo 6, interessante que Jesus nunca pensou em mandar a multidão embora, né? Isso não se passava pela cabeça de Jesus. Talvez na cabeça de Filipe, sim, né? Poxa, 200 denários não dá para comprar pão para todo mundo, né? E nos outros evangelistas você vai ver os discípulos dizendo: Senhor, manda o povo embora. Nós não temos o que comer aqui. Mas Jesus nunca tinha pensado em mandar a multidão embora. E os discípulos se encontram numa situação bem delicada aqui. 5.000 homens com fome, imagina, né? Com fome e nada para comer. E esses discípulos, que já tinham andado com Jesus por um bom tempo, já tinham visto os milagres que Jesus fez, nenhum deles pede ajuda para Jesus. Nenhum. Senhor, tem 5.000 homens aqui, e aí? Dá um jeito aí, né? Faz um milagre aí para a gente ter pão, né? Nenhum deles pediu ajuda para Jesus. O que eles fizeram? Eles olharam para os seus próprios recursos, 5 pães e 2 peixes, olharam para o seu pouco dinheiro para alimentar toda aquela população, olharam para a hora, né? Os evangelistas, além de João, falam que já era tarde, olharam para o local, um local deserto, eles estavam na hora errada, no lugar errado, né? E se esqueceram quem estava ali com eles. Eles estavam olhando só para os seus próprios recursos e estavam dizendo: não dá, vamos mandar eles embora. Senhor, manda eles embora antes que a lanchonete lá fecha às 6 horas da tarde, né? Tem que mandar eles embora logo, senão ninguém vai comer. Nós não temos dinheiro, nós não temos recurso, está ficando tarde, nós estamos num lugar deserto, manda o povo embora. E eles chegam numa conclusão, né? Que nada poderia resolver o seu problema.
E eles pedem para Jesus. Aqui em João você não vê isso, mas eles pedem para Jesus: manda o povo embora. E olha, não é muito diferente de você e de mim, né? Não é muito diferente. Nós também, muitas vezes, nos encontramos numa situação assim, onde nossos recursos são poucos, as circunstâncias são difíceis, nós estamos num lugar errado, numa hora errada. E nós, ao invés de fazer aquilo que nós podemos fazer, nós preferimos dizer: não consigo, né? Deixa para uma outra pessoa fazer. Isso eu não posso, eu não aguento. Ou muitas vezes deixamos para resolver o problema numa outra hora. E essa hora nunca chega, né? O problema fica lá, mas eu fico enrolando, enrolando, enrolando. E era isso que estava acontecendo aqui. Os discípulos estão esquecendo quem está com eles, estão olhando só para eles e estão dizendo: nós não podemos, manda o povo embora. Quantas vezes nós não agimos assim, hein? Né? Temos uma grande dificuldade na nossa frente, esquecemos quem está ali conosco, Jesus. E nós olhamos só para nós e falamos: ah, não vai dar, eu não consigo, vou desistir. Quantas vezes nós agimos assim, né? Nós estamos fazendo o curso de teologia agora lá em Valinhos, né? E a gente vai entrar na parte dos juízes. E eu costumo dizer, né, nessa aula, que, olha, é fácil a gente olhar para o povo de Deus naquela época e dizer: mas que povo cabeça dura, não é? Será que eles não aprendem? Quantas vezes eles se viam em situações ruins e aí se lembravam de Deus, e Deus tirava eles da situação ruim, estava tudo bem, eles esqueciam de Deus, estavam na situação ruim de novo, se lembram. Será que o povo não aprende? E aí eu volto para minha casa depois daquela aula, olho no espelho e falo: uau, ô Alan, você é igual, né? Não é? Você é igual. Quantas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, a gente clama para Deus, Deus nos tira daquela situação, a coisa fica tudo fácil, a gente esquece de Deus. Deus coloca a gente numa situação de novo e a gente não aprende. E aqui a mesma coisa com esses homens. É fácil a gente olhar para essa situação e pensar: será que os discípulos não aprendem a lição? Olha com quem eles estão ali. Será que não era fácil para eles falarem: Senhor, por favor, dá comida para todo mundo, o Senhor pode, o Senhor tem poder. Acabou de ressuscitar a filha do Jairo, não vai ter comida, não vai dar pão para 5.000 pessoas? Mas não, né? A gente pensa só em nós. Ah, não vai dar, ah, eu não consigo, ah, isso é muito difícil. Esse problema aqui eu não vou conseguir conquistar, né? E nós estamos nessa situação, né? Onde tem muita gente que não sabe o que fazer. E se você já participou de um comitê, você sabe o que é, né? Eu vou te dar uma definição de comitê. É um grupo de pessoas que individualmente não pode fazer nada e que em grupo decide que não pode fazer nada. Essa é uma definição de comitê. É isso mesmo, né? Individualmente eu não posso fazer nada, então eu tenho que ter um grupo aqui para me ajudar. E aí aquele grupo decide que em grupo eles não conseguem fazer também. É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui, né? Os discípulos, os apóstolos de Jesus decidindo que eles não podem fazer nada, não tem o que fazer. É muita gente, né? E aqui eu entendo que Jesus está mostrando para nós
alguns passos que nós devemos seguir para resolver as nossas dificuldades. Eles estavam com uma dificuldade grande ali. 10, 12 mil pessoas com fome, no meio do nada, já era tarde, todos com fome, estão ali querendo ouvir Jesus, ver Jesus fazer um milagre, e vão voltar para casa de barriga vazia? Ah, não vai dar certo não, confusão vai ter aqui, né? Jesus vai mostrar alguns passos que nós devemos fazer para resolver nossos problemas. O primeiro que eu estou entendendo aqui, comece com aquilo que você tem. Não fique imaginando aquilo que você gostaria de ter para resolver o seu problema. Comece com aquilo que você tem. André achou um rapazinho que tinha um pequeno lanche, né? 5 pães e 2 peixinhos. Talvez a mãe dele preparou para ele. E ele tinha esse lanchinho para ele. E André acha esse rapaz e traz esse rapaz para Jesus. Comece com aquilo que você tem. Aliás, André é um dos apóstolos que está sempre trazendo pessoas para Jesus. Sempre. Primeira pessoa que ele trouxe para Jesus, quem que foi? Seu irmão Pedro. Você não escuta falar muito de André, né? Você não tem nenhum sermão que André pregou. Você tem Pedro. Mas quem que trouxe Pedro? Foi o seu irmão André. Aqui nós estamos vendo de novo, o André está trazendo aquele rapazinho que ele achou que tinha aquele pequeno lanche lá para Jesus. Vai ter uma outra hora que uns gregos estão querendo falar com Jesus, eles vão atrás de André. André está sempre trazendo pessoas para Jesus. Interessante a qualidade desse apóstolo. E André era alguém que não precisava ficar debaixo dos holofotes, né? Você não escuta muito sobre André. Ah, sobre Simão você escuta muito, né? O André podia ficar com ciúme, como às vezes tem entre irmãos, não tem? Ah, a minha mãe gosta mais desse, ah, o meu pai gosta mais desse, ah, esse aqui é mais inteligente, esse aqui passou na faculdade, eu tô tirando o diploma de cursinho, não consegui passar na faculdade ainda, né? O meu irmão é mais inteligente que eu. E fica aqueles negócios, né? O André podia ter isso de Simão, né? Poxa vida, eu que trouxe ele para Jesus. E agora é só o Pedro, é só o Pedro, é só o Pedro. Mas a gente não vê André fazendo isso. André está sempre trazendo pessoas para Jesus. Então, primeira coisa que a gente vê aqui é comece com aquilo que você tem. E a gente não fala muito desse rapazinho, mas olha a generosidade desse rapaz. Olha, não, esse lanche é meu. Foi a minha mãe que preparou para mim. É meu o lanche. E você vai querer levar meu lanche? Não, a gente não vê isso, né? O André achou esse rapaz e trouxe esse rapaz para Jesus. Olha, tem um menininho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Olha que generosidade, ele estava, o texto parece dizer, que ele estava pronto para repartir aquela pequena coisa que ele tinha, né? Pode ser que aquele rapaz tivesse mais fé, né? Mas a primeira coisa, comece com aquilo que você tem. Não fica imaginando, se eu tivesse 10 milhões de reais, eu dava metade para a igreja. Você não tem, é fácil falar, né? Você tem quanto agora? 1.000? Então por que você não dá 500? Não, você sabe que eu tenho 1.000 agora, isso aí não é justo, né? Não, né? Começa com o que você tem, não fica imaginando, se eu tivesse. Não, comece com o que você tem, a primeira coisa. A segunda, dê aquilo que você tem a Jesus. Dê aquilo que você tem a Jesus. Jesus pegou aquele pequeno lanchinho e distribuiu para todo mundo. Dê o que você tem para Jesus. Os discípulos tinham se esquecido de uma coisa. Se esqueceram do poder de Deus, né? Se esqueceram do poder de Deus.
Não existe situação nenhuma em que você e Deus juntos não consigam resolver. Não existe. Não existe. O milagre da multiplicação estava nas mãos de Jesus. Bastava trazer aquilo que eles tinham para Jesus, né? Então comece com o que você tem, entregue aquilo que você tem para Jesus. Quando os nossos recursos são poucos e a nossa responsabilidade é muita, é bom lembrar que Deus já tem o problema resolvido, né? Quantas vezes a igreja deixa de fazer coisas porque acha que não vai conseguir, né? Não, para a gente fazer aquilo, nós vamos precisar de 50 pessoas aqui nos ajudando. Não vai dar. E a gente não faz. Tem que fazer, dá para fazer, né? Junto com Deus, nós conseguimos fazer. Quando o nosso recurso é pouco e a nossa responsabilidade é muita, nós temos que lembrar que Deus já resolveu o nosso problema, né? As circunstâncias nunca são maiores do que o nosso Deus. E a gente tem tanto exemplo disso, né? Davi e Golias. Olha que problemão, né? Não. Junto com Deus, o problema é resolvido. Josué e Calebe. Olha, a multidão dos judeus estava contra eles. Não, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Vamos conseguir sim. Junto com Deus, consegue. Não existe problema que Deus não consiga resolver junto com você. Mas tem que começar com o que você tem que entregar o que você tem para Jesus. Terceiro, tem que obedecer o que Jesus vai te pedir. Tem que obedecer às ordens de Jesus. Aqui nós estamos vendo Jesus direcionando os seus apóstolos a dividirem o grupo em grupos menores. Interessante isso, né? Eles deram para Jesus o que tinham, né? Começaram com o que tinham, entregaram para Jesus, e agora Jesus vai pedir para eles fazerem algumas coisas. E eles vão obedecer. Eles vão dividir aquele grupo grande em grupos menores. Por que será, hein? Qual que é a vantagem de você fazer isso, hein? Mais fácil de administrar, certo? O que mais? Mais fácil de conhecer o grupo, tá? Menos perigo de tumulto, né? Imagina, ó, cheio de pão e peixe, pode vir, imagina que loucura que seria, né? Então você divide em grupos menores, menos tumulto, mais facilidade para os apóstolos servirem as pessoas, mostra a organização de Jesus. Jesus é uma pessoa organizada. Deus é uma pessoa organizada. Não é de qualquer jeito. Testava a obediência dos apóstolos. Vamos ver se eles vão fazer isso ou não. E tinha menos desperdício quando você tem grupos menores, né, do que um grupo inteiro, grandão. Então você começa com o que você tem, você entrega aquilo que você tem para Jesus, você obedece às ordens dele e depois você vai colher os resultados. Você vai colher os resultados. Sobraram 12 cestos. Um para cada apóstolo. Vocês não tinham fé? Deixa eu mostrar para vocês o quanto vai sobrar aqui. Cada um de vocês vai levar um cesto desse embora, né? Para vocês entenderem o poder que eu tenho. 12 cestos de sobra. Mas 200 denários não dá para comprar pão para todo mundo
e não dá para comer um pedacinho. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, alimentou a multidão inteira e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Olha só, né? Interessante como Jesus está transmitindo lições aqui, né? Não é só um milagre, o milagre a gente conhece, Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Mas e aí? E o que tem a ver comigo aqui, 2025? Né? O que eu aprendo com esse milagre? Nada é maior do que Jesus, né? Nenhum problema que eu tenho não pode ser resolvido junto com Deus. Deus é muito maior do que os meus problemas, né? Você conhece todas essas coisas aí, né? Não olhe para o problema, não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus, não é? Não é isso? É isso mesmo que acredito que Jesus está querendo mostrar aqui, né? Tenha fé. Você está com essa dificuldade, ok, vamos começar a resolver. O que você tem aqui? Tem isso? Então entrega isso para mim. Confia, obedeça aquilo que eu vou te pedir e você vai colher os resultados. O problema vai ser resolvido. Tá? Ideias? Perguntas? Comentários? Essa quando sobra 12 tem uma questão simbólica também, né? 12 tribos de Israel, será que Jesus quer mostrar que ele é tão poderoso que ele consegue sustentar todo Israel? Alguma ação para mostrar para aquele povo? Não sei. Eu acho que sim também, Renan, né? O número 12 era um número interessante para o povo judeu. Você vê essa numerologia muito evidente no livro de Apocalipse, né? Por exemplo, você tem 1000 anos. Por que 1000 anos e não 997? Ou 1003? Né? Porque o número 10 era um número completo para o judeu. Então, 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Olha, é um número mais do que completo. Né? A gente usa essa numerologia hoje em dia, mesmo sem saber. Quantas vezes nossa esposa já não falou para nós, maridos, já falei 1000 vezes para você não deixar a toalha no chão do banheiro. Ela falou 1000 vezes mesmo? Contou 1000? Não. Mas ela está falando, até mais, né? Mais, bem mais, né? Mas ela está dizendo, olha, eu falei já os números suficientes, não preciso falar mais. Já tá completo. É isso que era o número 1000 para o judeu. O número 12 também era um número completo. Por que são 12 tribos e não 14? Ué, por que são 12 e não 11? 12 apóstolos. Por quê? Né? Porque o número 12 também significava um número completo. Lá você tem no livro de Apocalipse 144 mil, né? Causa essa confusão hoje, porque todo mundo acha que é literal. Não é. 144 mil, 12 vezes 12, 144. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 12 vezes 144 vezes 1000, 144 mil. Jesus está dizendo ali que a totalidade dos salvos será salva. Não é 144 mil só, porque se fosse, não tinha lugar para a gente no céu. Puxa, eu vou ter que morar aqui em Sorocaba o resto da minha vida? Né? Ele fala lá de Israel, né? Se fosse literal, era 144 mil de Israel. De Israel não tem lugar para nenhum gentil. Imagina, já está completo. Jesus foi lá para fazer uma morada para nós, mas acabou tijolo, acabou cimento, não tem mais, dá para 144 mil pessoas. É isso que as pessoas pensam hoje em dia, porque acham que é literal, não é, é um número completo. Então o número 12 tem esse sentido de ser completo. Olha, Jesus tem pão para todo mundo. É um número completo. Ninguém vai passar fome. Né? Sim, eu acho que tem uma significância também. Né? Tá? Bom, eu ia falar de mais um, mas já são 5 para 7, né?
Acho que está na hora da gente parar, né, Davidson, né? Tá? A gente vai ter que fazer uma fase 2, né? Fazer uma fase 2 aí, porque tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Mas olha, eu espero que tenha dado uma ideia sobre a razão desse estudo, né? A razão do estudo não é para a gente estudar o milagre. O milagre a gente sabe, está escrito ali nas palavras da Bíblia, não tem mais o que a gente falar do milagre, né? Então nós fizemos a nossa exegese, entendemos o milagre, agora nós vamos fazer a nossa hermenêutica. Como é que eu aplico isso para a minha vida hoje? O que eu aprendo com esses milagres de Jesus? Como que eu posso usar isso para a minha vida hoje, em 2025? O que eu estou aprendendo que vai me ajudar a ser um melhor discípulo de Jesus? Tá? Então, esse é o nosso estudo. Não sei quantos que a gente conseguiu falar nesse tempo aí, talvez uns 5 ou 6 só, né? Então tem bastante coisa para a gente falar ainda, tá? Mas muito obrigado. Olha, que grupo bom que vocês têm aqui, né? Que Deus continue abençoando vocês com o ensino, o estudo da palavra, o crescimento de cada um, né? O entendimento da palavra de Deus de cada um, e não somente ouvindo, mas ouvindo e praticando, colocando em prática aquilo que nós vimos hoje, né? O que isso tem de diferença na minha vida? Vamos colocar em prática, tá bom? Deus abençoe a todos, né? Davidson. Bom, obrigado, Laura. Deus continue abençoando sua vida, sua Amém. família, né? Isso é muito rico.